Queridos, vamos pegar as nossas Bíblias e também o livro Nascidamente. Vamos abri-lo na página de número 75. 75. Aí ambos ali discutem e chegam ali ao nível de euforia e se agridem mutuamente com as palavras e vão-se embora. Aí o que os dois não perceberam é que enquanto eles estavam debatendo dogmaticamente se há ou não Satanás, enquanto uma realidade, estava acontecendo no coração deles, uma vez que Satanás significa espírito de oposição. De modo que o resultado do debate não edificou ninguém, apenas feriu e dividiu. O que é Satanás enquanto realidade espiritual? Ora, é aquilo que o próprio nome Satã significa, que é adversário, adversidade. É o que o próprio nome diabo ou diabolos significa, divisão, facção, rompimento, que é o oposto da unidade, que é o oposto, de a pessoa considerar o outro acima dos seus erros, acima de suas concepções. Então, quando nós estudamos sobre Satanás, o nosso objetivo não é defendê-lo dogmaticamente. Se há ou se não há uma ratazana solta no universo quebrando o pau. O fato é que nós estamos diariamente envolvidos e, sobretudo, sendo tomados por um espírito antagônico, um espírito contrário a tudo e a todos, um espírito de divisão, espírito de acusação, e isso é a realidade de Satanás, ou a realidade do diabo. Então, acredite você que haja diabo ou não, isso pouco importa. O fato é que existe uma realidade acontecendo, e a nossa preocupação é compreender essa realidade para que nossas mentes, nossos corações não sejam possuídos por tal espírito. Não se esqueça que em certa ocasião Jesus, olhando para Pedro, um dos seus apóstolos, inclusive um dos apóstolos mais próximos e íntimos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, Jesus disse a Pedro, numa ocasião: arreda Satanás. Ou seja, naquele momento, lá no contexto de Marcos capítulo 16, versículo 13 em diante, salvo engano 16, ali Jesus demonstra como que Pedro, naquela circunstância, estava agindo como um adversário da obra de Deus, como um opositor da obra de Deus. Logo Jesus o chama a Pedro de Satanás. Então não queremos debater os méritos dogmáticos acerca desse ser. O DEVAP há muito tempo perdeu o interesse por tais debates, e nós agora nos interessamos pelas realidades espirituais que os temas bíblicos nos oferecem. Perfeito? O segundo tema que nós tratamos, se você continuar a ler aí, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que esse tema é um tema importante? Nós aqui tivemos várias ministrações só sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, porque é a raiz do problema. Ou seja, nós entendemos que é ali em Gênesis capítulo 3, quando no texto mosaico é dito que Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o pecado entra no mundo. Logo, ninguém pode prescindir, no estudo da Bíblia, de começar entendendo esse pecado original, esse pecado primeiro. Porque esse pecado original, esse primeiro pecado, é a raiz de todos os pecados. Então, se você quer entender um assunto,
não comece pela metade do assunto. Busque a origem, busque a causa. E nós vimos que o pecado original, o pecado primordial, Gênesis capítulo 3, não é outra coisa senão um espírito ou um estado de loucura do homem que agora deseja viver sem Deus, viver separado de Deus, viver por sua própria conta, viver pela sua própria força, viver pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento. Ou seja, o conhecimento humano, esse que nós temos, que não é só a capacidade de conhecer que o ser humano possui, mas sobretudo aquilo que o homem, pelo conhecimento e em nome do conhecimento, vem gerando, vem construindo, vem descobrindo, vem formando, vem elaborando. Ou seja, o homem, em razão do conhecimento, ele vai construindo um mundo sem Deus. Por exemplo, há um texto lá no Salmo bíblico, Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vocês já ouviram esse texto? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí eu pergunto, vocês acreditam nisso? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, por isso não temeremos. Nós temos que ler a Bíblia com mais critério e com mais atenção, porque não raras vezes lemos a Bíblia religiosamente. Nos ensinaram que tem que ler a Bíblia para Deus abençoar. Aí você vai lendo e como cumprimento de dever. Não, para com isso. Seria mais ou menos um casamento em que o casal convive e vive, se relaciona pelo cumprimento de um dever social. Mas não há amor, não há verdade, não há laços, não há... Deve ser uma coisa muito horrível, né? Viver com uma pessoa pelo dever social, pelo dever religioso. Então, não há nada de bom nisso. Então, às vezes nós lemos a Bíblia pelo um dever religioso. Agora, quando você diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é o meu refúgio, e você tem fé nessas palavras, mas não nas palavras escritas, mas na verdade de que se o homem tem alguma segurança, se o homem tem algum refúgio, alguma fortaleza, é Deus. Agora, em que de fato nós confiamos? Daí que eu digo que o conhecimento do homem vai construindo fortalezas. Nós não construímos fortalezas ou não? Construímos fortalezas. Quando você constrói uma casa e você coloca ali tudo que você puder colocar para proteger a sua casa, e deve fazê-lo, tá? Deve fazê-lo, não estou dizendo que não deve fazê-lo, mas é aquilo que está também lá no Salmo de número 100 e alguma coisa, né? Quando diz, 127, quando diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, no extremo alguém diria assim, não, o Senhor é o sentinela da minha casa e Ele guardará a minha casa e ponto, não vou colocar grade. Aí a casa dele é roubada. Aí ele vai, mas cadê que Deus não guardou minha casa? Aí Deus fala, filho, vai ler a Bíblia. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então você tem que colocar a sentinela, mas a sua confiança está em Deus. É como Paulo também vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que devemos viver no mundo e nos utilizar das coisas do mundo como se do mundo não precisássemos. Não é que agora você não pode ter um celular, é pecado, é tecnologia, é conhecimento. Não, eu só não posso me tornar o escravo de algo e nem servo daquilo que possuímos. Mas o pecado primordial,
Gênesis 3, que foi o segundo tema que nós estudamos, fala que a árvore que traz a morte é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo o problema está em quê? No conhecimento, ou melhor, no uso do conhecimento, na confiança que você põe sobre o conhecimento em detrimento a Deus, que é a razão suprema, a razão cósmica, o Logos eterno, a sabedoria universal, que é tudo para nós. Então, o problema primordial do pecado é exatamente e basicamente o que está lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5 em diante. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bem, a partir desse momento, o pecado entra no mundo. O pecado é separação de Deus. Pecado, como colocamos nas últimas ministrações, é um estado de ilusão. Você achar que você, como um ramo da videira, você pode produzir frutos sem a videira e independente dela. Pecado é sofrimento. É o sofrimento que eu causo no outro pelas minhas ações, e que eu também acabo sofrendo, porque existe aqui um contágio mimético do pecado, e nós estamos todos ligados numa teia de existência, uns com os outros e também com o cosmo, de modo que é impossível que um ser sofra e não atinja toda a criação. Pecado é errar o alvo, é hamartia. Perfeito? Então nós vimos sobre esse pecado original. Então veja, o que é Satanás? Uma mente contrária a Deus, inimiga de Deus, adversária de Deus, que tomando agora a mente humana, a consciência humana, afasta o homem de Deus. E agora esse homem começa um caminho de independência de Deus e procura construir uma vida de si mesmo, para si mesmo, por si mesmo. Daí vamos agora ao próximo tema, que é o terceiro tema, que está na página de número 75. O tema é hamartia. Hamartia. Então, não se preocupe com a palavra hamartia. Vamos começar a nossa leitura. Daqui a pouco o próprio texto vai nos levar ao entendimento de hamartia. Ok? Então vamos ler a partir do primeiro parágrafo aí, página 75, capítulo 6. Vamos ler. Depois de elucidarmos o problema do pecado original, cabe-nos desvendar o conceito orgânico de pecados, conforme revelado nas Escrituras. É lógico que esse capítulo 6, hamartia, tem uma relação com o capítulo anterior, que é o pecado primordial, o pecado original, né? Porque lá vai falar sobre o pecado, aqui vai falar sobre os pecados. O primeiro está no singular, o pecado. Agora vamos falar de os pecados no plural. Então a Bíblia é clara quando ela faz essa distinção entre pecado no singular e pecados no plural. Há um texto interessante, inclusive, que eu quero que vocês me acompanhem, coisa rápida. Está em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Que diz assim, olha: porquanto, Romanos 8:3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, singular, e com efeito
condenou Deus na carne o pecado. Singular. Versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pessoal, olha que riqueza. Vamos atentar para esse texto com atenção. Primeiro, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Então, primeira coisa, leve em consideração: havia algo que supostamente, o que nós entendemos, a lei queria resolver. Existia um problema e a lei queria resolver esse problema. Ou seja, o homem tem um problema. Esse problema não são os pecados. O problema é o pecado. O homem tem um problema que é pecado no singular. Então, aqui diz que porquanto o que fora impossível à lei, pelo que ela, a lei, estava enferma pela carne. Ou seja, a lei queria vencer o problema do pecado no homem. A lei queria reconciliar o homem com a vontade de Deus. Ou melhor, a lei queria reconciliar o homem com Deus e reconciliar a vontade do homem com a vontade de Deus. Ela queria resolver o problema lá de Gênesis capítulo 3, trazer o homem de volta, fazê-lo um com Deus. Porque a lei propunha que o homem deveria andar segundo a vontade de Deus. Deus quer assim, 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 então você tem que fazer a vontade de Deus. Aí diz, aquilo que fora impossível à lei. A lei não deu conta de resolver esse problema. Por que não? Visto que a lei estava enferma por causa da carne do homem. Ou seja, enferma quer dizer, a lei ela estava enfraquecida. Ela não tinha poder, não tinha suficiência para resolver o problema do homem por causa da carne. Qual é o problema da carne do homem? Vamos entender isso agora. Vamos entender o problema do pecado singular, Gênesis 3, árvore do conhecimento do bem e do mal, para podermos passar adiante para falar dos pecados. Mas vamos lá, vamos colocar isso em ordem. Porque aquilo que era impossível à lei, visto que ela estava enferma por causa da carne, ou seja, a lei queria resolver o problema do homem. Qual é o problema do homem? O pecado. Gênesis 3. A independência. A ilusão de que o homem pode, de que o homem é capaz. A lei tentou resolver e não conseguiu resolver isso. Mas para ficar bem claro que o pecado é exatamente isso que estamos colocando aqui. Alexandre, o que é o pecado? O pecado é a independência. O pecado é a ilusão de que você pode, de que você é capaz. Você confia nos seus braços, nas suas pernas, nos seus talentos, na sua inteligência, na sua força, na sua juventude, no seu dinheiro, na sua perspicácia. Então você é um camarada extraordinário, então você confia. Alexandre, eu não sei se o problema do pecado original é isso mesmo. Muita gente acha que não é, né? Infelizmente vão dizer que o pecado de Gênesis 3 foi a desobediência. Vão dizer isso. Mas olha para esse texto. O que fora impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu filho, nascido na forma, isso fez Deus enviando o seu filho ao mundo em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e condenou na carne o pecado. Por que a lei não conseguiu resolver o problema do pecado do homem? Numa palavra, ela estava fraca. Mas em que consistia a sua fraqueza? Por causa da carne do homem. O que Deus fez? Bem, se a lei não consegue resolver o problema do homem porque ela está enferma em razão da carne do homem, então eu vou mandar o meu filho em carne. Meu filho vai se revestir do problema, e na carne ele vai destruir o pecado. Então a relação é carne e pecado.
Para você entender o que é o pecado, tem a relação carne e pecado. A lei não deu conta de resolver o problema do homem por causa de quê? Por causa da carne do homem. Qual é o problema do homem? O pecado. E como ela não conseguiu resolver? Por quê? Por causa da carne. O que Deus faz? Então eu vou mandar meu filho em semelhança de carne. E carne pecaminosa. Por que carne pecaminosa? Porque quando Cristo se revestiu de humanidade, Ele não pegou uma carne lá em Marte e veio para cá, não. Ele não pegou uma carne lá no... Não, Ele nasceu de mulher. E quando Paulo fala sobre a encarnação de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que o Cristo encarnado, ele foi o último Adão, nasceu de Adão. Quando Lucas escreve a sua genealogia, ele vai ligar Jesus, homem, a Adão. A genealogia começa de Jesus e vai até Adão, para dizer, ele é legítimo Adão, ele nasce de Adão, ele não aparece do nada. Não, ele é concebido. Mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Sim, mas ele é gerado na carne, é no corpo de Maria que um corpo lhe é formado. Então, o problema do homem, o pecado, a lei quer resolver o problema do pecado, ela não dá conta por causa de quê? Da carne. Como é que Deus resolve o problema do pecado? Mandando seu filho por meio de carne. Então, onde é que está o segredo para entendermos o problema do pecado? A carne. A carne foi o problema para a lei, a carne foi a solução para Deus. A lei não resolve o problema do pecado por causa da carne. Deus fala, pois eu vou enviar meu filho em semelhança de carne pecaminosa, e na carne ele vai destruir o pecado. Então o segredo está em entender a carne. A carne, não. A Bíblia vai trazer um conceito místico de carne. E para vocês entenderem o que é a carne, para então solidificar o entendimento do que é o pecado, para então partirmos para os pecados, deixe-me explicar sobre a carne. Vou contar uma historinha para vocês, breve, tá bom? Uma historinha breve. Vou deixar o texto aqui já engatilhado, para quando chegar a hora eu lê-lo com vocês. Pronto. Imagine só que Deus chega para Abraão, olhem para mim, vamos explicar a carne. Você nunca mais vai esquecer sobre a carne. Chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou te fazer um pai de uma grande multidão. Puxa, Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai daí, vem para cá, mas eu vou deixar meu povo, uma nação, tudo. Não, eu vou fazer uma grande nação de você. Havia uma promessa. Só que a mulher de Abraão era estéril, não podia ter filhos. Logo nós temos aí um problema. Deus falou que faria de Abraão um pai de uma grande multidão, mas a mulher de Abraão, de onde sairá a descendência de Abraão, não pode ter filhos. Mas é um problema que é grande, um problema grande, sobretudo naquela época, né? Que não tinha a medicina tão avançada como atualmente. Mas vamos aguardar. O tempo está passando e nada de Deus dá o filho. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. E aí Sara, conversando com Abraão, fala, Abraão, é o seguinte, eu estou achando meio estranha essa promessa de Deus, porque é o seguinte, Deus prometeu um filho para você. Agora, como ele pode dar um filho a você, se eu, que sou tua mulher, sou estéril? Não, mas Deus disse que vai dar, então ele vai resolver o problema. Aí Sara sorri, acha engraçado, acha interessante, porque não é fácil acreditar numa palavra dessa, mas tudo bem. E o tempo vai se passando. Aí Sara fala, Abraão, vem cá, o problema está aumentando, porque não basta eu ser estéril, e Deus não resolve o problema, você está ficando velho. E vai chegar um momento, camarada, que vai ter 2 problemas: eu estéril e você amortecido. O que vai sair de um casal
em que a esposa é estéril e o marido amortecido. O que sai disso aí? Sai menino? Nasce geração? Não tem como, porque a mulher não tem nada e o homem faleceu. Vocês entenderam o falecimento do homem, né? A mulher não tem, nasceu sem, e o homem está amortecido. Mas o que Abraão e Sara não sabiam é que Deus é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Sara não existe, Deus chama à existência. E Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Então isso não é problema para Deus. Aí Sara falou assim: eu tenho uma ideia, presta atenção nesse detalhe. Abraão, Deus disse que te daria um filho, mas Ele não falou em palavras expressas que seria de mim. Então que tal você aproveitar que você ainda tem capacidade, você ainda tem virilidade, tem potência, e faça um filho na nossa escrava Agar. Aí Abraão pensou: de fato, se eu ficar amortecido e você já é estéril, não vai dar. Então ele aceita a situação, vai lá, tem relação com Agar, e nasce um filho chamado Ismael. Estão entendendo? Ismael. A partir desse dia que nasce Ismael, desde o nascimento de Ismael, Deus nunca mais apareceu a Abraão e nunca mais falou a Abraão até 13 anos depois. 13 anos depois que nasceu Ismael, aparece Deus a Abraão. Abraão, eu sou o Deus que traz à existência aquilo que não existe, e eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Você não entendeu isso? Logo eu vim reafirmar que eu te darei um filho. Esse Ismael não é o filho que eu prometi, esse é o filho que você fez. Ou seja, quando o homem faz um filho, no caso de Abraão, confiando na capacidade, na virilidade e na potência, ele está confiando em quem? Em si mesmo. Então Deus falou assim: então eu vou esperar você ficar velho, amortecido, e Sara, além de estéril, envelhecida, para que da incapacidade e impotência humana eu possa trazer um filho, para que vocês sempre ao olharem para esse filho saberão que eu sou, não vocês. Entenderam? Então eu vou te dar um filho, mas não vai ser agora, eu vou esperar você amortecer. Mas vamos fazer uma aliança, e aqui está o segredo. Pega aí, o que você usou para fazer o menino? Pega aí. Pegou, tá vendo aí? Puxa para frente uma pelinha, puxou. Pega uma laminazinha, agora corta um pedaço. Chama-se cirurgia da circuncisão. Aí pegou um pedacinho, pegou. E agora? O que eu faço com isso aqui? Agora pega essa carne e joga fora. Aí lançou fora. Aqui nasce a ideia do significado da carne e o significado da circuncisão. Eu falou assim: olha, eu vou dar um filho, mas você, baseado na carne, fez um filho. Não foi baseado nem na fé e nem no meu poder. A circuncisão é: lança fora a carne, isto é, a tua capacidade. Lança fora a presunção de que é você que realiza e passa a confiar em mim. Carne, portanto, é sinônimo da capacidade humana separada de Deus. Não é que a capacidade humana não seja nada, ela vem de Deus também, a capacidade humana. Mas é quando o homem confia em si mesmo e acha que ele é autor, ele é que realiza, o nome disso é carne. Estão entendendo? Por isso que a circuncisão era cortar a carne e jogar fora a carne. A teologia
tenta explicar e dizer, não, isso é Deus que estava cuidando, porque naquela época não tinha muita higiene, o povo não tinha higiene, Deus cuidando do povo para não ter doença, mandou fazer circuncisão. Não, tudo bem que pode até ter esse aspecto, mas a revelação diz que a circuncisão é lançar fora a carne, lançar fora a ilusão de que você, com a sua capacidade, é capaz de viver por si mesmo. Por isso está aqui em Gálatas capítulo 3, o texto que eu falei que iria ler para vocês, a partir do primeiro, Gálatas 3, versículo 1 em diante, diz assim, Paulo dizendo, ó Gálatas insensatos, puxa que palavra, né? Ó Gálatas tolos, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, Cristo fora exposto como crucificado diante dos Gálatas. Eles ouviram a palavra do Cristo o quê? Crucificado, está aí na Bíblia sua, crucificado. Não esqueça, Romanos 8,4, 8,3, aquilo que for impossível à lei, porque está enfermo em razão da carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e tocante ao pecado, e condenou Deus na carne o pecado. Quando o Cristo estava crucificado, o pecado estava sendo condenado na carne. Estão entendendo ou não? E agora diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito, foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé. Olha o versículo 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, é a pessoa que começou crendo no Evangelho, crendo em Deus, recebendo do seu Espírito, mas agora ele fala, agora eu vou desenvolver a minha vida cristã confiando na minha carne, isto é, na minha capacidade de modificar o meu coração. Aí o que o homem que confia na carne é capaz de fazer? Só muda o corte do cabelo, ou não corta mais o cabelo, muda as vestes, muda o lugar, os lugares, muda as músicas, mas não muda o coração. Então Paulo novamente traz a ideia: vocês creram em Deus e por isso receberam pela fé o Espírito Santo, não é por obras da lei. E agora vocês querem continuar a vida de santificação por obras da lei, a saber, pela carne, ou seja, pela capacidade que você tem de se auto-santificar, de se auto-mudar? Não, isso é insensatez. Então aí está o sentido de carne. Creio que ficou claro, né? Mais do que isso, eu não dou conta, eu não consigo. Bem, então, voltando para Romanos capítulo 8, veja como fica claro agora o que lá está. Capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei dizia, faça isso, só que ela não dava conta. Por quê? Por causa da carne. A carne, ao tentar cumprir a lei, ela até que cumpria, mas isso não fazia o homem dependente de Deus. Pelo contrário, fazia o homem orgulhoso. Eu, carne, faço. Então, a tentativa do homem de cumprir a lei afasta o homem de Deus. Por quê? Porque coloca o homem no plano da sua capacidade de realizar aquilo que só Deus pode realizar, que é te dar um novo coração, te dar um novo espírito, te fazer nascer de novo. Então a lei, ela não conseguia resolver o problema do homem, porque ela estava, na verdade, fomentando o problema, aumentando o problema. É como se você quisesse apagar um fogo com gasolina. A lei é a gasolina, o fogo é o pecado. Alexandre, você fala cada coisa absurda
que não, para mim não cabe, olha, sua Bíblia aí, Romanos 5. O tempo passa e a memória vai embora, né? Mas eu sei de cor, tá? O diabo não vai me vencer. O texto a que eu me refiro está aqui em Romanos, em algum lugar, que diz que a lei foi dada, capítulo 5 de Romanos. Não é possível. 5:20, pronto, está aqui, ó. Sobreveio a lei, está na sua Bíblia aí? Sobreveio a lei para. É assim que lê a Bíblia. Sobreveio a lei. A lei veio para. Para quê? Sobreveio a lei para avultar a ofensa. Avultar. A palavra avultar é tornar maior, tornar patente, tornar claro, mostrar o pecado. Então, quando a lei vem, ela não vem para extinguir o pecado, ela vem para mostrar o pecado, tornar o pecado mais grave aos olhos de todos, aumentar a dimensão do pecado. É jogar gasolina no fogo. O fogo está quase baixando, você fala, rapaz, tem mais fogo não? Não tem mais fogo. Só joga um pouquinho de gasolina. De onde veio aquele fogo? Estava ali. Você avultou o fogo, a lei avulta a ofensa. Então, Romanos capítulo 8, versículo 3: porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como foi que Deus condenou o pecado na carne? Sabemos que o pecado é a carne. O pecado é essa autoconfiança em detrimento à confiança em Deus. Perfeito? Então Deus fala assim para o seu filho: veste-se de homem, de carne. E o verbo se fez carne. Poderia ter dito, né? Se fez homem. Não poderia, mas não, tem que ser a palavra, se faz carne, em fraqueza. Porque a carne, ela é forte em si mesma, mas em relação a Deus, ela é a fraqueza que dele nos impede de nos aproximar. Quanto mais você está na carne, menos força você tem de ir a Deus, lógico. E mais ávido você fica para viver a sua vida pecaminosa, a sua vida segundo a sua carne. Então Cristo se faz carne e fala: como é que eu condeno o problema da independência, desse pecado primordial? Como? Eu vou agora entrar nessa carne e eu vou conduzi-la à cruz. Então, quando a carne de Cristo está sendo dilacerada na cruz, por meio do negar-se a si mesmo, do tomar a cruz, todo esse processo, ele está o quê? Destruindo o espírito de autodependência, o espírito de independência, o espírito de autoconfiança própria, e sujeitando aquela humanidade a Deus. Por isso que Jesus, homem, viveu 33 anos em completa sujeição a Deus. Sobretudo quando ele diz aquela frase: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o problema do pecado. Só que não é só isso. Agora o pecado, porque eu tenho uma confiança em mim mesmo, eu me tornei o centro da minha própria existência, isso vai ter consequências, não vai? Sim ou não? Vai ter consequências. Quando alguém se isola de Deus, isso não vai gerar consequências no seu viver diário? Daí, o pecado, vão surgir os pecados. Por causa do afastamento, agora o homem cometerá muitos pecados, que podemos dizer metaforicamente que são os frutos desta árvore chamada pecado. Aí o homem fica cortando os frutos dos pecados, mas não corta o pecado, ele nunca vai vencer os pecados. Perfeito? Então o tema de número 6
nosso livro vai falar sobre esses pecados, plural, as ações que nós praticamos, os pecados que cometemos por meio de palavras, de atos, de pensamentos, de sentimentos. Só que aí nós temos aqui no segundo parágrafo da página 75, para tanto, ou seja, para elucidarmos o problema do pecado, dos pecados, né? Ou para desvendar o conceito orgânico de pecados, para tanto sugerimos que o problema atual, no qual se insere essa questão, encontra-se em dois nichos distintos. Ou seja, quando nós falamos, presta atenção que isso aqui é grave, quando nós falamos sobre pecados, vamos tratar sobre os pecados, antes de nós darmos a solução para os pecados, antes de nós identificarmos o que são os pecados, nós temos que observar que existe um problema quando o assunto são os pecados. Quando o assunto é os pecados, nós temos dois problemas que estão relacionados. Se você não entender esses dois problemas, dificilmente você vai conseguir avançar um palmo na sua vida cristã. Vamos entender quais são esses problemas? É só você ler comigo aqui, ó. Página 76, depois de 2 pontos. No desejo dos genuínos filhos de Deus de servirem ao Senhor verdadeiramente, ou seja, o problema está, positivamente falando, no desejo dos genuínos filhos de Deus de servirem ao Senhor verdadeiramente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Henrique, você quer servir a Deus verdadeiramente? Está vendo? Irmã Líbia, você quer servir a Deus verdadeiramente? Quer? Irmã Júlia, quer mesmo? Cadmo, Nayana, Amarildo. Não. Eu perguntei se está bem. Você quer, gostaria? Servir verdadeiramente. Irmã Edinalva. Como é que é seu nome, irmã? Irmã Fátima, você gostaria de servir a Deus de verdade? Sim. Irmão Gilvan, gostaria? Raimundo? Pronto. E o nosso irmão Almir, gostaria? Eu também gostaria. E eu tenho certeza que cada um dos que estão em casa gostaria. Senão nós estaríamos aqui numa quarta-feira, né, pessoal? Fazendo o que aqui numa quarta-feira? Não faz sentido. Tempo de chuva, tal, chega do serviço cansado, às vezes com fome, não deu tempo às vezes de tomar um banho, sei lá, com pressa, trânsito, gasolina, mora longe, aí vim para cá, para quê? Não faz sentido isso. Então, eu acredito que os verdadeiros cristãos têm esse desejo de servir a Deus verdadeiramente. Agora, por que isso seria um problema? É um problema positivo, mas não deixa de ser um problema, porque esse desejo vai gerar uma condição para que um erro se instaure. Tá bom? Vamos entender melhor. Vamos devagarzinho, vocês vão me entender. Então vou voltar aqui na página anterior. Para tanto, sugerimos que o problema atual, no qual se insere essa questão, encontra-se em dois nichos. Primeiro, no desejo dos genuínos filhos de Deus de servirem ao Senhor verdadeiramente. E, qual o segundo problema? No sistema denominacional teológico, que serve pragmaticamente de bússola aos que buscam uma vida reta em conformidade com as Escrituras. Ora, por que o sistema denominacional teológico se torna um problema? Ora, porque, vocês imaginem, o Henrique quer servir a Deus verdadeiramente, não quer? Aí ele vem para cá, para uma igreja. Aí ele não sabe a Bíblia, ele não conhece a Bíblia, não conhece nada, ele só tem a vontade. Aí aparece aqui um pastor Alexandre, que pelo menos supostamente, e ele afirma
que ele conhece a Deus, conhece a vontade de Deus e que eu sou pastor, portanto, guia da sua vida. Aí o Henrique, coitado, ele fala: que maravilha, encontrar alguém para me ajudar na caminhada, me orientar, me ensinar, me instruir, não é? Poxa, agora eu, Alexandre, me torno teu tutor, teu líder. Como ele não sabe de nada, eu me torno pragmaticamente, na prática, a bússola que dirige a sua vida. E nisso está o grande problema. Lógico, é lógico que está um grande problema. Eu não quero com isso dizer que pastor não serve para nada, não, nada disso. Pastor tem uma função, é uma função muito pequena, quase nada. É uma função importante. Eu, Alexandre, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu falo mesmo, eu não tenho problema com isso. Eu sou um camarada estranho. E eu falo umas coisas estranhas, que eu falo de acordo com o meu entendimento. Eu costumo dizer assim, há duas coisas neste mundo que, ao meu ver, não teria necessidade. Eu até abrandei minha palavra, eu falo assim: não serve para nada. Não é bem assim, mas é que seria dispensável. São os pastores, padres, líderes em geral, e psicólogos e afins. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc. Psiquiatra não, psicanalistas e psicólogos. Bem, eu digo isso, eu falo por quê? Deixa eu me justificar. Porque o pastor não fará por você aquilo que você deverá fazer. O pastor vai te apontar o caminho, mas você vai cruzar esse caminho. E mesmo quando o pastor te ensinar o caminho, você não pode trilhar o caminho sem verificar se o caminho te leva ao lugar, de fato, aonde você quer chegar. Porque o crente que toma o caminho que o pastor indicou, sem verificar o mapa do destino, sem usar o Google Maps espiritual para saber se está indo para o céu mesmo ou para o reino, esse cristão, desculpe-me, mas ele é um irresponsável com a sua própria alma, porque ele entregou o destino da sua alma para um homem que, a despeito de ter sua boa intenção, nem sempre nós sabemos de fato qual é a intenção dos guias espirituais. O que tem de guia que quer dinheiro, quer seu dinheiro, quer sua casa, quer sua mulher, quer teu marido, quer controlar a sua vida, quer ter poder, quer vender seu voto. Gente, pelo amor de Deus, qual é o papel do pastor? É fazer de cada membro um pastor, na prática. Capacitar alguém com a verdade de Deus para que essa pessoa cuide de outras pessoas. Se você estiver aqui 10 anos e você não conseguir cuidar de alguém, está errado. Querem ver uma coisa? Qual é o papel de uma mãe e de um pai em relação ao seu filho? Prepará-lo para se tornar um pai amanhã, um cidadão. Não é para ficar com 40 anos na casa do pai, dormindo, jogando videogame. Não. O papel dos pais é preparar o filho para o mundo, no que diz respeito à cidadania, aos bons costumes, à fé, a um casamento, se for o caso de a pessoa se casar, ser um bom pai, uma boa mãe. Se for um patrão, ser um bom patrão. Se for um empregado, um bom empregado. Preparar a pessoa para ser uma pessoa boa, que possa contribuir com o progresso da humanidade. E qual é o papel do pastor? É o mesmo. O pastor não tem que prender as pessoas, tem que libertar. Então, se eu ficar com um joguinho, se você não fizer isso, vai vir um gafanhoto, vai pegar um pedaço da sua riqueza. O diabo vai com essas ameaçazinhas velhas. O que vai acontecer? Eu estarei prendendo vocês a vida inteira sob o meu domínio. Tem que libertar, fazer das pessoas um conhecedor da verdade, para que você possa não somente conhecer na verdade, andar na verdade, mas poder ensinar outros a verdade, para que também andem na verdade, para que sejamos luz do mundo.
E o psicólogo e, as áreas afins, né, da psicologia, enfim, para mim também é desnecessário. Porque o que eles vão fazer por você? Eles vão tentar fazer o que você deve fazer já desde sempre. Você já refletiu sobre a sua vida? Já fez uma sondagem na sua vida? Ah, minha mãe não gosta de mim. Você já refletiu por que ela não gosta de você? Ou você acha que você é o dono do mundo? Você faz tudo errado e quer que sua mãe goste de você? Você é o bambanzinho. Aí você não estuda, não trabalha, faz isso, aquilo outro, e quer que todo mundo fique te servindo. Vai buscar na sua história, na sua infância, nas suas palavras, nas suas atitudes, e começa a corrigir sua vida. Você vai vencer seus problemas, ué. Então, o psicólogo vai fazer a mesma coisa, vai tentar ali te levar essa reflexão a um autoconhecimento. E você pode fazer isso. Bem, mas no final de tudo, eu entendo que existem mais pessoas fracas no mundo do que pessoas fortes. Logo, o pastor e os profissionais da área da psique se tornam extremamente necessários. Perfeito? Então, eu não estou desmerecendo nem os líderes, pastores, e nem padres, não estou desmerecendo, tampouco os profissionais da área da psique, da mente humana. Eu estou dizendo que seria desnecessário se cada um se assumisse, assumisse sua vida, pega as rédeas da sua vida, começa a pensar, refletir, considerar, e vai resolvendo sua vida. Só você poderá resolver a sua vida em qualquer sentido que você imaginar. Nunca o outro, nunca absolutamente o outro. Agora, como os homens são fracos, carecem de percepção, tem um olhar muito estreito, então às vezes carecem de um líder espiritual, pastor, padre, outra coisa, e um profissional da área da saúde da mente, para poder te ajudar, orientar, abrir os horizontes, para você enxergar melhor. Aí nesse caso, eu acredito, no final das contas, que se tornam tais pessoas necessárias em razão da fraqueza. Mas o fim é sempre libertar. Perfeito? Então vamos lá. Está lá o indivíduo que tem o desejo de servir a Deus verdadeiramente. E olha, rapaz, eu vou falar para vocês, hein? A pessoa quando quer servir, quando é sincera e ela quer servir a Deus, ela se entrega. Ela se entrega. Mas aí o que acontece? Vem o problema do sistema denominacional teológico, que se tornará na prática a bússola que te indica o caminho. Alguém fala assim, mas e qual o problema que tem isso e o que isso tem a ver com os pecados? É a pergunta que nós temos que fazer para entender o texto. Eu já estou me encaminhando para finalizar, tá, pessoal? Então vou ler de novo aqui a partir da página 75, segundo parágrafo. Para tanto, sugerimos que o problema atual no qual se insere essa questão encontra-se em dois nichos, em duas bases distintas: no desejo dos genuínos filhos de Deus de servir ao Senhor verdadeiramente e no sistema denominacional teológico, que serve pragmaticamente de bússola aos que buscam uma vida reta em conformidade com as Escrituras. Agora veja, todo genuíno cristão certamente possui a preocupação com o problema dos pecados. Ora, se você quer servir a Deus verdadeiramente, você tem uma preocupação com o problema dos pecados, é lógico, sim ou não? Uma vez que o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você quer satisfazer o desejo de Deus que te colocou nas fileiras do seu exército. Muito maior é essa vontade no coração dos catecúmenos, dos noviços, dos neófitos. Tudo são palavras que chegam ao novo convertido, ao tenro cristão, o novinho na fé, o bichinho acabou de chegar, tadinho. Muito maior é essa vontade no coração dos catecúmenos, os quais, no viço da fé,
estão dispostos a realizar qualquer coisa em prol do reino de Deus. O camarada chegou, ele está ali vivo, a sua fé novinha, cheia de vigor, e ele quer agradar a Deus, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Os crentes velhos não, a gente velho está calejado, está malandro velho. Os novinhos não, eles estão dispostos. Isso é um problema. E para essa vasta seara de corações desejosos pela verdade, existe uma infinidade de sistemas denominacionais, cada qual com a sua própria doutrina, disputando entre si os incautos e os neófitos que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Nem mesmo aqueles que há anos estão engajados no Evangelho escapam dos muitos sofismas que, repetidos no tempo, se sedimentaram na cultura cristã e se tornaram uma tradição quase inexpugnável. Puxa, texto bonito, né? Eu gostei desse texto. Ou seja, presta atenção, pessoal. A pessoa novinha chega na igreja, aí, e o pior, rapaz, onde foi que a pessoa se converteu? É mais ou menos assim, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. É mais ou menos assim. Henrique, você torce para qual time? Flamengo, muito bem. E o senhor torce para qual time, marido? Qual time? Corinthians, olha aí, tá vendo? Já mudou. Rio, São Paulo, né? Bem, o que isso tem a ver com o quê, né? Por que você torce para o Flamengo? Seja sincero e honesto. Não. Por que você torce para o Corinthians? Seja sincero e honesto. Porque ele é bom? Não, ele é excelente. Ei, olhem para mim. Há duas razões porque a maioria esmagadora das pessoas torce para um time ou outro. A primeira razão: influência da família. O pai era flamenguista, já vestiu o garotinho pequenininho com a camisa, levava pro campo tal, e tal, todo Flamengo. A pessoa cresce com aquela. Só que essa pessoa talvez não sabe nem a história do clube. Não... Depois pode até saber alguma coisa, mas já é tarde, não tem como deixar de ser flamenguista ou corintiano. Ou, se não for por influência do pai, é por influência de uma fase. A pessoa, quando se desperta para o futebol, que não torce ainda, digamos, não teve influência de ninguém, então ele pega uma fase de um time que naquele momento da sua empolgação para com o futebol, tem ali o melhor time, os melhores jogadores, é um campeonato fantástico, ganhou a tríplice coroa, então ele passa a torcer por um momento. Ele não sabe como foi a história no passado, não sabe como será no futuro, mas aquele momento, por exemplo, tem muito flamenguista que foi pego na década de 80, 82, por exemplo, virou flamenguista porque era um timaço, né? O Flamengo era um timaço, então, e hoje ficou uma coisa velha sem futuro, mas não tem como escapar mais. Mas observa que quando agora sim, tem nada a ver, quando né? Nada a ver. Eu não torço assim, eu não sou um torcedor de futebol. Não tem como eu falar, porque até quando eu vou com as pessoas da minha casa para a gente assistir um jogo, São Paulo e Flamengo, eu torço para São Paulo. Acabei de falar que não torço, mas eu torço, mas não torço. Está todo mundo lá assim, olhando para a televisão lá, e eu estou conversando, saindo, não estou nem aí, estou brincando. Eu não levo muito a sério, por quê? Porque é jogo. E o São Paulo está muito ruim. Não, gente, pelo amor de Deus, tem quantos anos que ele não ganha nada? Está lá, ué. Mas quando eu fui escolher um time para torcer, eu escolhi. Eu falei, cara, e esse time aqui, como é que é? Qual é a história? O que ele já ganhou? Então eu faço a leitura do time na história. O melhor time não é aquele que está ganhando atualmente, é o que na história ganhou mais. Essa é a ideia. Então, na época que eu fiz esse balanço, eu concluí que eu deveria achar, até porque São Paulo também escreveu 13 cartas, né? 13 epístolas. Então, faz todo sentido, né? Para mim. Mas, por todos os efeitos, o que isso tem a ver com os pecados, né?
A pergunta é: quando alguém se converte em qual igreja? Eu dei o exemplo do time. Por que você torce para esse time? Porque ou por circunstância ou por família. E você está na igreja que você está por qual motivo? Por que você se converteu na Assembleia de Deus? É uma pergunta, isso é grave. Por que você se converteu na Batista? Por que você se converteu na Presbiteriana, na IURD? Por quê? Você conhece os fundamentos? Não, hoje talvez você conheça os fundamentos, mas agora é difícil você retornar e deixar de ser o que você é, até porque você concorda com os fundamentos, porque você não estuda os fundamentos da sua igreja para discordar, você estuda para concordar. Eu estou errado, pessoal? Então é um problema o noviço, o novo convertido, o catecúmeno, o neófito, o novato da fé. Ele cai numa igreja porque o vizinho fez um convite, está tendo uma campanha na minha igreja. Ele caiu lá, não sabe onde está, não sabe os fundamentos, não sabe da história, não sabe de nada, e acabou se convertendo lá. E agora ele vai ser conduzido por uma denominação de cunho teológico que ele não conhece, e vai ter aquele direcionamento por verdade. Isso é sério, pessoal. Isso é muito sério. Eu não falo nem de religiões, eu falo do cristianismo. A pessoa é católica? Ok, católico. Por que você é católico? Você já leu a Escritura? Já verificou a fé católica? Eu, graças a Deus, sou evangélico. Sim, você já verificou a Bíblia? Já verificou os fundamentos doutrinários da igreja a qual você participa? Na qual, né? Enfim, as pessoas se deixam levar, simplesmente. E agora, o pior: todo mundo, na sua maioria, falando dos sinceros, todo mundo é sincero, todo mundo quer fazer a vontade de Deus, mas cada sistema denominacional vai apontar um pecado diferente. É complicado, porque nesta igreja não pode usar barba, é pecado. Naquela igreja é obrigado a usar barba, porque tirar a barba é pecado. Quem está lá tirando a barba porque é pecado, tira a barba porque quer agradar a Deus. E quem está na igreja que não pode tirar a barba e por isso usa a barba para agradar, faz para agradar a Deus. Isso não é um problema, pessoal? Afinal, o que é pecado e o que não é pecado? Afinal, quais são os pecados? Como é que eu vou identificar de fato se isto ou aquilo outro é ou não é pecado? Se cada grupo denominacional, teológico, diz que pecado é uma coisa diferente do outro. Vocês observaram que nós estamos numa grande Babilônia? No sentido de uma grande confusão? No meu tempo, para vocês terem uma ideia, se você ouvisse Xuxa, o disco da Xuxa, era pecado gravíssimo. Roberto Carlos, pecado gravíssimo. Agora, por que gravíssimo? Não era somente pecado, gravíssimo, porque diziam que ambos tinham pactos com o diabo, Satanás. E eu nunca vi uma pessoa ter pacto com Satanás e cantar músicas tão bonitas como a do Roberto Carlos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu. Falando de Cristo, da semente do Evangelho, do amor, da paz, de Deus. Jesus Cristo, gente, não é possível. E quando não fala de Deus, Jesus Cristo fala do amor, da mulher que ele ama, do homem que o homem deve ser. Só coisas boas, não tem nada de diabo lá. Agora, se voltava disso ao contrário, né? É lógico que se voltar ao contrário, você... É igual olhar para as nuvens. Se você ficar olhando para as nuvens, você vai ver jacaré, vai ver cordeiro, cavalo, cachorro. Porque você vai ver não o que tem lá, mas o que você quer ver. É você que vê numa forma informe a forma que te vem, porque você quer ver aquilo. E o pior, na década de 80,
também era pecado cantar as músicas do Voz da Verdade. Pecado. E até hoje tem lugares que não permitem cantar, porque é pecado, porque eles não creem na Trindade. Logo, mas pode cantar Fernandinho, né? E a turma toda aí vai seguindo. Thales, vai embora, não tem problema. Bem, pessoal, mas em suma, o que nós trouxemos hoje para vocês? É que nós precisamos, depois de ter compreendido o que é o pecado, que é um estado de consciência na ilusão, no sofrimento que te faz errar o alvo, agora entender o que são os pecados na vida prática, entender isso. Quando você entender se isso é pecado, aquilo não é pecado, a partir de um princípio e não a partir de uma doutrina. Não é a doutrina do DEVAP que vai dizer se isso é pecado ou não é pecado. A Bíblia nos dará princípios. E quando você quiser saber se isso ou aquilo outro é pecado, você traz ao princípio. Você vai verificar com o princípio. Se estiver de acordo com o princípio, é um pecado. Se não estiver de acordo com o princípio, não é pecado. Simples assim. Isso vai nos aliviar, para que você possa viver melhor, menos sufocado, livre verdadeiramente, e que você possa dedicar todas as suas forças no serviço a Deus, para se livrar de fato daquilo que verdadeiramente é pecado. Quando não se tem essa ideia, você se esforça para vencer um pecado que não é pecado, e você vive na prática de um pecado que é pecado, mas que não disseram para você que aquilo era pecado, porque não vale a pena, porque a igreja pratica aquilo e está tudo certo. Beleza, pessoal? Bem, vamos parar por aqui, já são